Olá pessoal do canal, todos do canal, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, os que já são convertidos, sempre digo, seja muito edificado ainda, em nome de Jesus, seja mais edificado ainda. E os que não são convertidos, venham também atentar a palavra de Deus, entender, e que o Espírito de Deus convença você do pecado, e que você venha confessar o Senhor como um suficiente Salvador da sua vida para ser salvo em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aí a palavra de Deus, continuação, de 2 Coríntios capítulo 4, o poder do ensino em Deus e o entendimento, louvado seja o Senhor. Nós tínhamos parado no versículo 10, agora a continuação, versículo 11, 12, 13 e até o 14. Essa será intitulada parte de número 10, amém? Porque a outra foi de número 9, louvado seja o Senhor. Vamos lá, pessoal, está escrito, não é? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, em diante. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Por que nossa carne mortal? Nós estamos sempre entregue à morte, é a mortificação de nossos pecados, através do Espírito e da presença e o poder de Jesus no nosso corpo mortal, que é o nosso corpo mortal, o corpo carnal. E nós somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo mortal, a nossa carne, quando nós mortificamos os nossos pecados, através do poder e da presença de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a presença de Jesus se manifesta em nosso corpo. Amém? Versículo 12. De maneira que em nós opere a morte. Já havia falado agora há pouco. A morte do quê? Vamos entender. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, em nós que somos ministros do Senhor, profetas e sacerdotes de Deus, que embaixadores do Senhor, que ministram a palavra de Deus, opera a morte em nós, porque nós também sofremos por conta da palavra, mas em vós, em vocês, opera a vida, porque aqueles que recebem a palavra, recebem o evangelho, recebem a vida. E também, então em nós opera essa morte, que é a mortificação dos pecados, e em vocês também, porque à medida que a palavra entra em vocês, e à medida que muitos são convertidos em Cristo Jesus, aí entra a vida eterna e vai operar também a morte, porque tem que haver a mortificação dos pecados para que nós venhamos herdar a vida eterna. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito. Espírito está aqui falando Espírito com letra minúscula, que é o Espírito do homem, santificado já em Cristo. Amém? Então, temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, única fé genuína, pura e santa. Como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Por que crie? Porque nós cremos, eles creram, aqui os apóstolos, a igreja primitiva da época de Jesus, e de hoje que somos nós, até os dias de hoje, até que ele volte, que ele ainda não voltou, está escrito versículo 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito, o Espírito de fé, volta a lembrar Espírito com letra minúscula, Espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, porque cremos e temos certeza e convicção em Cristo Jesus, do único e verdadeiro Evangelho que nos leva para a vida eterna e que nos santifica e nos separa do pecado e nos separa da morte eterna, que é o inferno, e nos leva para a vida eterna em Cristo Jesus, através da presença e o poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, quem é que ressuscitou Jesus? O próprio Deus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, o que ressuscitou Jesus Cristo, Olha só, versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, por intermédio do poder de Jesus, e nos apresentará convosco em Deus para a vida eterna, porque Jesus Cristo nos justificará dos nossos pecados através da santidade e da retidão e obediência em Cristo Jesus. Versículo 15. Portanto, tudo isso é por amor de vós, para que
a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante e ação de graças para a glória de Deus, né? Então, mais uma vez, versículo 15: portanto, tudo isso é por amor de vós, ou seja, por amor das almas, nós pregamos, né? Por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos os que pregam a verdade, né? Torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, tudo fazemos para a glória de Deus. Então, pessoal, essa é a palavra do Senhor. Nós agora resolvemos aí, temos aí o entendimento e o desfecho do versículo, né, 11, 12, 13, 14 e 15. Essa pregação, né, do poder de Deus, intitulada parte 10, para a glória de Deus, né? Parte 10, a pregação do poder do ensino em Deus, parte 10. Então, pessoal, que o Senhor Deus venha abençoar vocês grandiosamente e que o Senhor venha revelar mais ainda profundamente essa palavra poderosa sobre vocês. Pegue a Bíblia quando ouvir as ministrações, acompanhe capítulo por capítulo, versículo por versículo. Aí foi dado o desfecho, né, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veja bem, pessoal, mais uma vez eu menciono 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus com letra maiúscula e Deus tudo maiúsculo, porque lhes parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Então o homem natural nunca vai entender isso, e para entender é necessário ele receber o Espírito de Deus, receber o verdadeiro Evangelho, confessar o Senhor como único suficiente Salvador da sua vida, e aí entrar o Espírito de Deus, a palavra de Deus verdadeira, e aí ele deixa de ser natural e passa a ser um homem espiritual santificado em Cristo Jesus para ir para a vida eterna. Pessoal, essa é a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Está finalizando aqui 2 Coríntios capítulo 4, né? E que Deus abençoe vocês grandiosamente para a glória de Deus, e que o Senhor venha visitar vocês todos, que haja salvação na casa de vocês em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crê no Senhor e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 31. Deus abençoe em nome de Jesus.